É motivo de alegria estar aqui mais uma vez reunido na sexta-feira. Dia de adoração, dia de adorar o Senhor, dia de glorificar, dia de dizer que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é agradável. Sua força é bem agradável, aleluia, Ele é tremendo, Ele opera maravilha. Ele está em nosso meio, o motivo da alegria está aqui, Ele está em nosso meio. Ele se faz presente quando a gente está triste, Ele nos alegra. Quando a gente está ali, angustiado, ou sofrendo por um acaso, por um familiar, Deus nos consola, porque Ele é tremendo, Ele opera e nós já podemos sentir a presença dEle, porque Ele está aqui neste lugar, aqui é a casa dEle, Ele está aqui no nosso lugar, e a casa quem é nós mesmos, a igreja é nós mesmos, aleluia. Glória a Deus, seja louvado para todos sempre, meus irmãos. E o Senhor está aqui, é motivo de alegria, é motivo de adorar o Senhor, é motivo de glorificar e de adorar Ele, porque Ele é digno de louvor e de adoração. O Senhor disse, o salmista disse, aleguei como disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122 diz isso, aleluia. E aqui estamos na casa do Senhor para glorificar a Ele e adorar a Ele. E eu sei que o Senhor vai levantar varão e varoa neste lugar para fazer a obra dEle, porque o que Ele prometeu é fiel para cumprir, aleluia. Glória a Deus, Deus que nós servimos é esse Deus tremendo, esse Deus que opera maravilha, que faz o morto ressuscitar, que levanta da cova, aleluia, como fez com Daniel, aleluia, como o lobo estava passando. Daniel foi provado a ser jogado numa cova dos leões, mas Deus fez do leão um travesseiro para ele dormir. É esse Deus que nós servimos, esse Deus potente, agindo Ele, quem impedirá, diz o Senhor, aleluia. Digo fraco, eu sou forte, glória a Deus. Eu gostaria de ler uma palavra que é muito conhecida, que se encontra no livro de Gênesis, aleluia, glória a Deus. Gênesis 22, aleluia, que o Tito fala, Deus prova Abraão, Deus seja louvado para todos sempre, aleluia, que diz, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão uma prova, lhe disse, Abraão, e Abraão lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, e tomou o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moraim, e oferecer ali holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. E levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, a rocha e a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. E o terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. Então disse ao seu servo, espera aqui junto com o jumento, e eu vou, rapaz, iremos até lá. Havendo adorado, voltamos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhava ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaque, eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro do holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, aleluia, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. E ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha e armou Isaque, seu filho, e deitou o altar em cima a lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe
Brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, nada faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho único, teu único filho. Aleluia, amém. Glória a Deus. Palavra linda, que palavra maravilhosa. É Deus. Deus provou Abraão ali, né? De madrugada, ali Deus provou Abraão e fala para Abraão que vai sacrificar seu filho Isaac, aleluia. E ali Abraão se prepara de madrugada e vai junto aos seus servos e fala junto aos Deus. E junta 2 servos teus e o jumento e vai ali para o monte onde Deus ordenou e mostraria a ele. E ali Deus mostra a Abraão o lugar de longe. E Abraão vê o lugar e fala para o seu servo ficar ali junto com o jumento. E sobe Abraão para o lugar que ia sacrificar seu filho, seu único filho, aleluia. E ali eles foram, meus amados irmãos. E quando chega lá, Isaac fala: Pai, está aqui a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão falou: Deus proverá por si. Só que Isaac não sabia que o cordeiro era ele, o holocausto que ia ser sacrificado era ele. Mas Deus proveu, aleluia, ali, glória a Deus, Deus seja louvado. E ali Abraão foi colocar o altar, e ali ele fez o lugar de colocar o Isaac. E ali colocou, como ele levantou a mão com o oculto, que era a faca. Ali ele ia, aí uma voz do céu brandou o anjo: Abraão, Abraão. Glória a Deus. Abraão, eu atendeste meu chamado, aleluia. E ali Deus falou com Abraão que ele não sacrificava mais seu filho, porque ele era temente de Deus, porque ele temeu e ele sacrificou seu único filho. Glória a Deus. É esse Deus que nós servimos, meus irmãos. Deus prova a gente. Às vezes a gente pensa que a prova vem para nos estabelecer, mas a prova vem e depois vem a bênção, porque Deus é Deus de providência, Deus é Deus de glória, Deus é Deus de honra, aleluia. E ali Deus prova Abraão, seu único filho. E Abraão, meus amados irmãos, também, antes disso, dele ter Isaac, Deus prometeu a Abraão um filho, e foi Isaac. E Deus foi provar Abraão, para ver se Abraão temia a Deus mesmo. E ali Deus viu que Abraão era um homem temente, um homem de muita fé, aleluia. E é esse Deus que nós servimos, Deus de Abraão, o Pai da fé, aleluia. Glória a Deus. É motivo de alegria estar aqui, porque Deus disse: se eu tiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ao redor. E voltando à história, ali Deus prova Abraão, glória a Deus, e fala para Abraão ir para o monte, sacrificar seu filho, mas não sacrifica, aleluia. Deus só queria provar Abraão, só queria experimentar Abraão, se ele era fiel mesmo, se ele ia sacrificar seu filho ou não. Mas Deus viu que Deus de Abraão era um homem fiel, temente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus que nós servimos, meus amados irmãos. Esse Deus que cura, esse Deus que opera. E Deus proveu o cordeiro. Aleluia. E depois disso, que o anjo falou com Abraão, Deus proveu o cordeiro. Como eles olham, ele vê o cordeiro. Glória a Deus, seja louvado por isso. E eles voltam para casa. Aleluia, com Isaac. Glória a Deus. É esse Deus que nós servimos. Ele pode ter aprovado você, ele pode ter colocado uma prova, mas desista, glorifique, adora Ele, exalta, aumenta Ele, porque Ele vai te exaltar. Se humilhe e ore ao Senhor, humilhe ao Senhor e ore, e busca Ele com fé e perseverança, aleluia, que você vai conseguir, como Abraão estava ali sendo aprovado, mas ele foi e confiou no Senhor, e o Senhor proveu. Pense conosco
hoje não devemos